Olá, meus queridos, tudo bem? Já faz um tempo, né, que a gente não conversa aqui em nosso canal sobre algo importante, como é o caso da história também, né? E a pergunta que eu quero fazer hoje para vocês é se vocês já ouviram falar sobre a Revolução Brasileira. Nunca ouviram falar? Não se preocupem, tá? Ela nunca ocorreu e nem está nos livros de história, como também você não faltou a essa aula. Para a gente entender um pouquinho o que é uma revolução, a gente precisa entender também o significado de revolta. Parece similar às ideias ou até mesmo o comportamento das pessoas nesses dois momentos, esses dois fatos, mas são totalmente diferentes. A revolta, ela significa algo mais local. Ela significa que é algo que é mais resolvido em um determinado espaço, em um determinado grupo social mais restrito. A gente pode citar exemplos de revoltas, como a revolta de Beckman, que ocorreu aqui no Maranhão, a balaiada que ocorreu ali em Caxias, no Maranhão, e se estendeu aí pelo Piauí, também pelo Ceará. A gente também vê a revolta Farroupilha e a revolta dos Malês, que ocorreu ali também em Salvador, na Bahia. Então, são revoltas que objetivavam, ali foram movimentos que objetivavam mudanças em grupos determinados. Não abrangia um grande grupo, não tinha uma mudança estrutural maior. E a revolução é justamente isso. A revolução, ela vem para trazer uma mudança na estrutura de uma sociedade. Na estrutura de uma sociedade. Então, nós podemos citar exemplos de uma revolução, que é o clássico da nossa história, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi aquela disputa, né, de poderes, aquela disputa de autonomia, aquela disputa política entre a classe burguesa, entre os camponeses e também a monarquia. A monarquia acaba saindo, muda-se totalmente a forma de governo ali na França e há uma nova reestruturação da sociedade francesa. Ou seja, o povo, né, e digo aí o povo entre aspas, assume o poder e tira a ideia de um governo, de uma monarquia absolutista ali na França. E o que eu quero trazer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que a nossa sociedade, o nosso país, ele precisa ter essa revolução. Ele precisa fazer ou completar essa ideia de revolução, esse processo de revolução. Nós ainda estamos ali muito arraigados a comportamentos e a pensamentos ainda do sistema colonial, né? O nosso país, ele não conseguiu completar a sua formação como Estado Nacional. E isso se deu, esse processo de formação do Estado Nacional, o começo desse processo da formação do Estado Nacional, no momento em que o Brasil deixou de ser colônia e passa ali a ser parte do Império, do Reino Unido, de Portugal e Algarves, né, com a chegada da família real aqui no Brasil. E aí o Brasil começa a se formar como nação. Mas esse processo de formação nacional é interrompido ali, de Estado Nacional, é interrompido ali com a ditadura militar, né? Com a ditadura civil-militar no ano de 1964. Infelizmente, nós não conseguimos dar continuidade. Nós não conseguimos continuar o processo de formação do nosso país. Esse processo que passa por o fim de uma dependência econômica, de uma disparidade também econômica interna entre ricos e pobres, negros e brancos, e também uma
formação de um capitalismo, né, independente. Até hoje, a nossa nação ainda é muito dependente do capital externo e cada vez mais se torna ali dependente do capital externo. Então, isso traz para nós, para a nossa mentalidade como povo brasileiro, de que a nossa revolução pode nunca ocorrer, né? Que a nossa revolução não pode ocorrer. Isso traz uma imagem pessimista, né? Porque o processo, né, de transformação da nossa sociedade caiu em descrédito. Hoje, a gente não acredita, os brasileiros não acreditam que nós podemos ser ainda uma nação próspera, uma nação que domine, né, o seu espaço, que ganhe seu espaço aí no cenário mundial. E isso deixa muito a nossa sociedade dependente culturalmente, dependente economicamente e socialmente da ação de outros países. Nosso país ainda é muito periférico. A nossa ação no mundo ainda é muito resumida. Apesar de sermos uma economia entre as 10, mas a nossa palavra, né, a nossa autoridade como nação ainda é muito resumida. E isso a gente começa a ter esse pensamento de que o Brasil perdeu o bonde da história, né? E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar. E um Estado, um país se resgata através de uma revolução. Essa revolução que não pode e não deve mais ocorrer por parte da elite. As grandes transformações que o Brasil passou e que não foram revoluções sempre vieram ali de cima, do topo da pirâmide. Seja a nossa independência, que foi proclamada sem derramamento de sangue, mas foi feita por grupos elitistas da nossa nação e também por pessoas que tinham interesse em tornar o país independente, e também o golpe de Estado ali que foi feito em 1889, em 15 de novembro, com a mudança de um governo monárquico para um governo republicano, né? Então, eram as forças conservadoras do Brasil naquele período, era a elite brasileira daquele período, eram os militares naquele período que fizeram ali essa mudança, essa reestruturação. Isso a gente não percebe ali na Revolução Francesa, como também na Revolução Russa, né? Ali em 1917. Então, o povo brasileiro, nós brasileiros, professores, desempregados, pessoas que vivem numa dependência econômica que é ali feita de forma bem elaborada, bem estruturada pelo capitalismo selvagem brasileiro, né? Essa dependência econômica ali por meio do capitalismo, com o Bolsa Família. Então, tudo isso, pessoal, é uma forma de fazer com que as pessoas se tornem dependentes, né? Dependentes ali economicamente desse sistema. É interessante para os capitalistas e para os governos ter esse grupo dependente. Por isso, o Bolsa Família nunca vai acabar. É por isso que esses sistemas e essa forma de organizar a sociedade brasileira na dependência, nas rédeas, nunca vai acabar pela elite. É o povo que tem que transformar isso. Somos nós, população brasileira, povo trabalhador, que precisa fazer essa mudança. Então, precisamos deixar de sermos totalmente dependentes ali do capitalismo,
Precisamos assumir nosso papel de protagonista na nação brasileira e precisamos apoiar ideias e pessoas que pensem na população, no bem-estar, né, de uma sociedade e não em empresas, não em negócios, né, mas na população. Essa é a nossa palavra e nossa aula de hoje para falar um pouquinho mais sobre Revolução Brasileira, que nunca ocorreu em nosso país. Muito obrigado.